Ei, pessoal, eu estou terminando de fazer o upload aqui para o YouTube das aulas, as últimas três, a gente teve, colocar tudo agora, e eu recebi alguns relatórios do laboratório virtual pelo e-mail, mas eu vou colocar aqui no AVA, vocês colocam aqui um por dupla, lá no AVA, o relatório de laboratório virtual, certo? Junto com aqueles exercícios. E outro ponto também é sobre aqueles exercícios no final do capítulo 3, parte 1. Né? Vou até recapitular aqui e vou deixar até quarta. Então, até quarta à noite vocês mandam. E aí na quarta já vejo o outro. Na última aula a gente tinha falado sobre esse capítulo 3, parte 1, quando a gente falou sobre fontes, né, os tipos de fontes, a associação dessas fontes em série, paralelo. Falamos da resistência, né, o comportamento do condutor em relação à resistência, quando muda o material, o comprimento, a largura desse condutor. E ficaram essas 6 questões também, né, para serem feitas. As questões finais do capítulo 3, parte 1, vou colocar o linkzinho daqui a pouco, para vocês fazerem o upload da tarefa, até quarta. Tem dúvida também. E agora a parte 2, né, as apresentações sobre circuitos elétricos. A parte 2 a gente vai falar sobre associação de resistores. Né? Assunto esse que vocês já viram aí em alguns momentos, lá no ensino médio, física 3 também. A gente vai revisar aqui para relembrar e aqueles que esqueceram, enfim, apresentar essa parte de associação de resistores. O que é essa associação? Quando a gente fala em associação, a gente está falando de 2 ou mais resistores, então, interligados entre si. Então, quando a gente tiver 2 ou mais resistores, a gente vai poder simplificar essa quantidade de resistores para uma quantidade menor, certo? Se for possível, até conseguir um único resistor equivalente para aqueles apresentados em um determinado circuito. E aí a gente tem, quando existe essa associação de resistores, em alguns momentos os resistores vão estar em série, certo? E da mesma forma que a gente falou em fontes, quando falou sobre fontes em série, fontes de tensão em série, a característica comum que tem que ter entre dois elementos quaisquer em série é que entre eles não haja nenhuma bifurcação ali. Então, dentre esses elementos, só tem um único caminho para a corrente passar. Então, a corrente que passa em um, obrigatoriamente vai passar no outro. Não tem como essa corrente se dividir em nenhum momento. Né? Então, esses daí vão ser os elementos que estarão em série. Os resistores também poderão estar em paralelo. E aí eles estarão em paralelo quando a gente tiver os dois terminais dos resistores diretamente conectados entre si. Certo? Então, o de cima, vamos dizer assim, as duas resistências em pezinho aqui na vertical, os terminais superiores conectados entre si e os inferiores conectados entre si. Então, a gente só pode afirmar que eu tenho elementos em paralelo se eles estiverem com essas conexões realizadas. E aí, obrigatoriamente, os elementos em paralelo vão ter tensões iguais. Então, com os dois terminais, os de cima e os de baixo, os de cima e os de baixo conectados entre si, a diferença de potencial entre esses terminais vai ser a mesma entre esses elementos que estiverem em paralelo. Né? E também tem uma configuração mista. E aí parte do circuito pode estar em paralelo, o equivalente vai estar em série, e aí você vai fazendo sempre os equivalentes, o que for possível, né? Fazer de série ou paralelo e redesenhar o circuito e avaliar novamente se tem alguém em série ou em paralelo e fazendo simplificações do circuito em cada um desses momentos. A gente também tem casos que não vamos ter resistências nem em série nem em paralelo. Pode ocorrer também.
nem em série, nem em paralelo, e aí você vai ter que ir resolvendo aquela questão ali, mesmo sem ter resistência em série e em paralelo. Pode ocorrer também. Então, em série, como é que a gente vai fazer essa leitura de resistências em série? Resistência em série, como vocês estão vendo por aqui, essas quatro aqui, R1, R2, R3, R4, estão em série, porque não tem nenhuma possibilidade da corrente que estiver passando no resistor I1, ela fugir ou ela ir para outro caminho que não seja o resistor I2 e, por sua vez, passar para o resistor I3 e depois passar para o resistor I4. Então, aqui é o único caminho possível para a corrente passar. Ela não vai aumentar seu valor, reduzir seu valor nesse caminho. Então, essa daqui é a característica comum de elementos que estão em série. A corrente que passa em uma vai passar nas outras. A corrente que circula pelos resistores é a mesma. O que vai mudar aqui, se eu tiver uma corrente I passando nos resistores R1, R2, R3 e R4, se eu tiver resistências diferentes, os produtos R vezes I, ou seja, as tensões em cima de cada uma dessas resistências vai ser diferente. Como a gente já falou sobre potência, né? Só relembrando, se a corrente está passando no resistor, o resistor é obrigatoriamente um elemento que consome potência, então a tensão já é conhecida, a polaridade da tensão já é conhecida. Né? Se está passando da direita para a esquerda, a tensão vai do mais para o menos. Em todos os elementos aqui, que a corrente está no mesmo sentido em todos. Né? Então, nas quatro resistências que a gente tem aí, a tensão está do mais para o menos, está tendo uma queda de tensão nessas resistências, né? Considerando esse sentido dessa corrente aí. E aqui eu vou ter uma queda de tensão, uma tensão elétrica, uma diferença de potencial desse mais e menos, de R1 vezes I, aqui de R2 vezes I, R3 vezes I e R4 vezes I. Né? Vamos lá para o quadro, eu vou mostrar para vocês aqui. Então aqui a gente tem a associação de resistores. Então a gente tem a série, né? Eles estão em série. Como é que é o comportamento dessas resistências em série? Vou colocar aqui as quatro. R1, R2, R3 e R4. E uma corrente única aqui, passando por todos, que é a corrente I. Certo? Assim, R1, R2, R3, R4. E aqui a gente vai ter algumas tensões, mais ou menos V1, mais ou menos V2, mais ou menos V3, mais ou menos V4. Vamos ter essas quatro tensões aí. E aí eu poderia dizer o seguinte, eu poderia afirmar que eu tenho agora uma tensão total de um terminal aqui ao outro, né? A tensão total aqui é a minha tensão V total. Né? Uma tensão V total. Da mesma forma que a gente tinha visto lá nas fontes, eu tenho vários elementos com tensões aqui no mesmo sentido. Para descobrir a diferença total de um ponto a outro, eu faço a soma. Eu faço aqui V1 mais V2 mais V3 e mais V4, se eu quiser. Então, eu poderia dizer que o meu V total
o V de uma extremidade à outra dessa associação seria V1 mais V2 mais V3 mais V4. E aqui eu tenho como encontrar V1 mais V2, é só fazer aqui. Quem é V1? R1 vezes I. Quem é V2? R2 vezes I. V3, R3 vezes I. V4, R4 vezes I. Poderia, inclusive, fazer assim. Colocar em evidência o I, né? E colocar aqui, ó. R1 mais R2 mais R3 mais R4 vezes a corrente I. Né? Uma outra forma que a gente poderia encontrar esse V, esse VT, seria encontrando um equivalente. Substituir de alguma forma essas resistências R1, R2, R3, R4 por uma resistência apenas. Então, se eu conseguisse encontrar um equivalente, uma RT, uma resistência total, seria mais simples de fazer o produto, porque eu teria uma resistência só, e por ela passando a corrente I, e aí eu teria que meu VT seria a resistência total vezes o I. Né? E aí, igualando esses dois aqui, eu teria que o RT seria igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, quando a gente encontrar um circuito que tiver resistências em série, a gente pode substituir apenas pela soma dessas resistências. Tá? E aí eu já vou dar uma dicasinha para vocês, no momento que tiver um circuito elétrico, por exemplo. Se tiver, por algum motivo, um circuito que eu tenha esse circuito aqui do lado, vou fazer aqui. Eu tenho lá um ramo, um determinado ramo, um circuito, em que ele tem uma resistência, uma fonte e uma resistência. Então, tem um determinado ramo e só tem como passar corrente em um único sentido aqui, não tem como ser valores diferentes que passem nesses elementos, então todos os elementos têm a mesma corrente passando por eles, então todos os elementos estão em série, né? Nesse caminho aí. Mesmo que no desenho a ordem esteja trocada, R1 e R2 continuam estando em série. Na verdade, os três elementos estão em série. R1, R2 e a fonte. Mas, para fazer a associação de resistores e encontrar um equivalente, você poderia muito bem informar aqui ó, que eu tenho um R equivalente apenas. Aí pode escolher se bota em cima ou bota embaixo, tanto faz. E a fonte. Um RT aqui e a fonte. Esse RT sendo igual à soma de R1 e R2. Né? Então, às vezes, só a escolha do desenho, da posição na hora de fazer o desenho, às vezes dificulta um pouco a visualização, porque eles não estão um ao lado do outro, efetivamente, tem um elemento que é uma fonte de tensão entre eles, mas eles não deixam de estar em série. E aí, se você quiser substituir R1 e R2 apenas por um RT, você pode fazer sem problema. Né? Então, só para chamar a atenção dessa casquinha de banana que pode surgir. Um outro exemplo é quando a gente tiver fontes, ou quando a gente tiver resistências em paralelo. Então, as resistências em paralelo, o que, é que elas vão ter em comum? As resistências em paralelo, elas vão ter a mesma tensão em comum. Então, aqui essas resistências que estão aqui na horizontal, né, elas têm o terminal da esquerda conectado aqui entre todas, o terminal da direita conectado também. A corrente está passando. Olha só, olha para esse nó aqui. Olha para esse nó aqui. Como é que está funcionando nesse nó? A corrente I, né? Está entrando lá naquele nó, estão saindo desse nó a corrente 1, que está indo para o R1, a corrente 2, que está indo para o R2, e a corrente I3, que está indo para o R3. Lá no outro lado, depois de passar por R1, R2,
três, elas vão se encontrar novamente na outra conexão para do outro lado. E vão ser somadas aqui, resultando novamente no mesmo I que entrou lá no depois, saindo agora no final do circuito aqui. Então, essa associação. Então, todas aqui vão ter uma corrente passando da esquerda para a direita. Eu vou ter uma tensão mais menos. O mais está conectado. O terminal positivo das três está conectado entre elas. E o terminal negativo das três resistências também está conectado no mesmo ponto. Certo? Então, aqui eu vou ter a mesma tensão nas três resistências. Algo similar ocorre, né? Temos com algumas diferenças, mas algo similar ocorre na casa da gente. As tomadas, né? Na casa da gente, a gente tem as tomadas que elas têm três terminais, né? Daqueles três terminais, só dois. Vamos ver se eu entrar aqui. Daqueles três terminais, só dois são energizados efetivamente. Vou mostrar no quadro, fica melhor. Só dois vão ser energizados. Mas todas as tomadas, pelo menos aqui no Maceió, né, todas as tomadas que a gente tem em casa têm a mesma tensão, que é a tensão de 220 volts. Então já é um indício, né, que as nossas tomadas estão entre os mesmos, a mesma diferença de potencial. Todas as tomadas da nossa casa vão estar em paralelo. Né? Algumas casas recebem. Deixa eu mostrar aqui o quadro para vocês. Então, aquelas nossas tomadinhas de casa, a gente tem esse formato, né, do novo padrão de tomadas. Tem três buraquinhos, né, três contatos aqui. E aí, esse central aqui, ele é um contato para proteção. Certo? Ele vai proteger ali os usuários que estão mexendo no computador, estão trabalhando, estão próximo a um freezer, uma geladeira, uma máquina de lavar, ou algum outro eletrodoméstico, e tomarem um choque no caso de haver algum defeito interno do equipamento e a parte energizada, entrar em contato com a parte metálica externa, a parte condutora externa desse equipamento. Então, o condutor de terra ele está ali para proteger, para ser um zero volt, e no caso dessa fase, né, a parte positiva, a parte energizada, entrar em contato com a carcaça, ele receber essa corrente ao invés do seu corpo, encostar a parte metálica, né, a parte condutora do equipamento. Então, a gente vai ter um dos lados, vai receber a fase, que é o terminal energizado, e o outro vai receber o neutro, né, que é o terminal, e aqui embaixo recebe o término. Né? Então, basicamente vai ser assim o funcionamento. E todos os nossos equipamentos vão estar entre essa mesma diferença de potencial entre fase e neutro. Certo? Vai ter um mais e um menos, os equipamentos vão estar entre essa mesma. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer basicamente emendas. Né? Entra lá na minha casa fase e entra o neutro, seja entre positivo ou negativo aqui, mesmo sabendo que são tensões alternadas, então esse positivo que a gente chama, tem horas que vai estar menor do que o zero, que é o neutro, né? É a minha referência. Mas entre o condutor energizado e o condutor de neutro, e quando eu chegar numa determinada tomada, eu vou descer aqui para a sala, para uma tomada, o condutor de neutro e o condutor de fase. E daqui eu continuo para outro cômodo da casa e vai chegar com neutro e fase. E assim sucessivamente a gente vai distribuindo esses condutores, né, ao redor de todas as suas instalações elétricas, fazendo ligações em paralelo. É daí que é
que é feito também. Então, a gente vai ter tensões iguais, independentes da, do local em que a casa esteja. Só que na vida real, os nossos condutores não são perfeitos, né? Tem uma pequena resistência no condutor. Então, todo condutor ele não é perfeito, tem uma resistênciazinha aí, que vai acarretar, no final das contas, é o seguinte, que quanto maior as distâncias que eu tenho de um fio, né, que sai lá do quadro de distribuição até a tomada final, maior será a resistência do fio. Enquanto eu tenho uma resistência considerável aqui, vai haver uma passagem de corrente por elas, né, pelo fio, quando o equipamento estiver ligado, e vai ter uma queda de tensão nesse fio também. E aí não chega a 220 volts, acaba não chegando os 220 volts inteirinhos que saíram lá do quadro nas nossas tomadas. Acaba chegando um pouquinho menos, eu tenho uns 210 volts, ou 205 volts, enfim. Acaba chegando uma tensãozinha um pouco menor nas nossas tomadas. Os equipamentos, os fabricantes sabem e são obrigados a construir seus equipamentos com certas tolerâncias, para que agora também a tolerância chega a um determinado limite e o equipamento acaba não funcionando adequadamente. Então, com uma tensão muito mais baixa do que a tensão nominal de 220. Né? O pessoal de civil vai ter uma disciplina subsequente, que é a parte de instalações elétricas prediais, e a gente vai acabar reduzindo, dimensionando os fios, de modo a que se tenha, no máximo, 5% de queda de tensão, lá do quadro de entrada até a chegada aqui. Em 220, né, volts, 5%, 10% vai dar 22 volts, 5% vai dar 11 volts, então seria 209 volts no mínimo. Né? Os fios permitiriam aqui chegar à tensão final da carga. A gente vai ver algumas formas, né, de como saber a espessura do fio para garantir isso daqui. Nós vamos falar lá de elementos em paralelo. Então, aqui que eu supondo que a gente tem paralelo agora. Supondo agora que a gente tenha três resistências em paralelo. Então, aqui eu vou ter uma resistência conectada a uma segunda, conectada a uma terceira, e aqui ela segue seu rumo para frente. Certo? Então, eu tenho aqui R1, R2, R3, três resistências. Todos os terminais superiores estão conectados entre si, os terminais inferiores estão conectados entre si. Então, tem uma mesma diferença de potencial aqui, uma tensão V entre os terminais das minhas três resistências. Né? Eu vou ter uma corrente entrando, essa corrente vai se dividir em três outras correntes. Aqui vai estar entrando a corrente I, chamada de IT total, e no I3 vai passar o I3, no R3, no R2 vai passar o I2, e no R1 vai passar o I1. Tá? Aí no final aquelas acabam se encontrando de novo, quando chegarem nesse ponto de baixo. Ó, eu já vou fazer aqui, eu acho que eu não falei com vocês ainda sobre isso, mas no livro a gente vai encontrar muitos desenhos assim, esse formatozinho retangular, né? Muitos circuitos nesse formato. Mas isso daqui, aí o pessoal pode dizer, aqui tem um nó também, aqui tem um nó, aqui tem um nó também, tá? Então já vai dar uma diferença. Mas quando eu tiver dois pontos aqui, ó, dois nós, que entre eles não tenha nenhum fio, só foi uma escolha do desenho para dar uma alongada. É o mesmo ponto, esses dois, são os mesmos pontos. Esse e esse. Se eu der uma unida aqui, ou seja, se eu fizer isso daqui, ó,
Esses pontos de baixo serem os mesmos, estes de cima serem os mesmos. Era só redesenhar, e aqui eu ficaria com o R2, aqui eu ficaria com o R3, e aqui eu ficaria com o R1. E aqui entra a corrente I total, e aqui sai essa corrente total. Esses dois desenhos significam a mesma coisa. Certo? Só que nos livros, nas bibliografias que a gente vai utilizar, acaba que esse desenho de cima acaba sendo o mais escolhido para representar os elementos. Basicamente, eu dei uma afastada aqui, dei uma organizada nessa fiação aqui, dei uma afastadinha aqui, para ficar um desenho mais harmônico, vamos dizer assim. Então, é só uma escolha de representação do desenho. Mas aqui não tem nós diferentes, não tem elementos entre eles, então é o mesmo ponto. Né? De uma forma aqui eu vou ter uma corrente 1, uma corrente 2 e uma corrente 3 circulando nos resistores 1, 2, R1, R2 e R3. Né? Então aqui eu vou ter da seguinte forma. Eu posso dizer aqui que quando está entrando uma corrente IT, nesse nó estão saindo três correntes, né? I1, I2 e I3. Então a corrente que entra, IT, é igual às correntes que vão sair, I1, I2 e I3. Então a corrente que entra vai ser igual. Aqui o IT, o I1, o I2 e o I3 vão ser quem? Vão ser essa diferença de potencial V, que é comum às três resistências, dividido pela resistência de cada corrente, né? R1, R2 e R3. Vou até colocar em evidência aqui o V vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Né? Coloquei o V aí em evidência, para ele se repete sempre. Aí eu digo, eu poderia agora procurar um equivalente para esses três, uma resistência única que consiga ter o mesmo comportamento, o circuito vai ter o mesmo comportamento, ou seja, vai entrar uma corrente T, vai sair uma corrente T, vai estar sujeito a uma diferença de potencial V e vai ser apenas uma resistência. Essa resistência R equivalente ao R total. Né? Então, nessa configuração aqui, o IT seria igual a tensão dividido, né? Eu vou colocar separadinho assim para ficar parecido, multiplicado por 1 sobre RT. Aqui eu posso igualar, o IT é o mesmo, o V é o mesmo, vou igualar aqui esse somatório, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 por 1 sobre RT. Então a gente tem que, na prática, o inverso do equivalente, RT, da minha resistência equivalente, é só fazer a soma dos inversos das resistências em paralelo. Né? Vou fazer essa sominha aí, e a gente tem o resultado, o inverso dessas correntes, dessas resistências em paralelo. E aí tem uma dicasinha, né? Porque é chatinho fazer essa conta, depois inverter de novo para achar o RT. Se fossem só duas resistências, certo? Então, na verdade, pode até ter 3, 4, 5 resistências. Mas talvez a forma melhor seria separar de duas em duas e fazer o seguinte, ó, fazer o equivalente aqui de duas só, de pares, né? Faço um equivalente, ponto que tenha 3 resistências. Eu faço o equivalente dessas duas e encontro um só. Depois eu pego esse primeiro equivalente que eu encontrei e faço para a terceira. Por quê? Porque quando faz assim, ó, se você resolver um pouquinho, vai dar o R já no numerador, é o produto das resistências dividido pela soma. Então, aí muita gente acaba errando, porque quando vê 3,
e lembra da fórmula que é o produto sobre a soma, e diz assim, não, para quando tiver 3 ou 4 ou mais, é só acrescentar aqui no numerador o produto por R3 e aqui no denominador a soma. Não, você vai ver que pode fazer aí que vai dar diferença. Não vá nessa não. Nossa, aqui você vai encontrar um valor errado. Né? Tem que fazer aí, fazer o mínimo comum, fazer a divisão, os denominadores e o produto pelo numerador, que vai dar diferença. Mas se for de 2 em 2, dá para usar essa fórmula sem maiores problemas. Está usando o S, simplifica. Faz com o próximo, simplifica. Faz com o próximo e assim vai. Com duas resistências dá para usar isso daí. Então a gente vai ter essa relação aqui, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência de 1, do resistor 1, 1 sobre a resistência do resistor 2 e 1 sobre o resistor 3. Quando for de 2 em 2, você acaba fazendo o produto sobre a soma, é bem mais rápido. E tem aquelas associações que você tem que fazer por partes. Aqui, por exemplo, se eu fizer uma pergunta simples aqui, pessoal. Aqui eu tenho 3 resistências, R1, R2 e R3. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma dessas 3 resistências que esteja em série? Algum par de resistências em série aí? Vocês acham? R1 com R2, o R1 com R3, o R2 com R3. Não tem essas 3 possibilidades. Né? Tem alguma resistência em série? Ninguém acha que tem? Será que R1 e R3 estão em série? Só em paralelo, né, professor? As duas primeiras. Em série, realmente a gente não tem nenhuma. Né? Em paralelo, claramente, aqui a gente tem R1 e R2, os dois terminais conectados entre si, mas aqui em série, do jeito que está aqui apresentado, a gente não tem nenhuma, porque a corrente que entra aqui, a corrente uma aqui, ela vai se dividir em duas, uma parcela para R1, uma parcela para R2. Depois ela vai se unir de novo nesse nó, voltar a ser aquela que era antes dessa passagem e passar em R3. Então, a corrente que está em R1 não é igual à corrente que está em R3. Nem a corrente que está em R2 não é igual à corrente que está em R3. Não é o mesmo caminho. E R1 e R2 estão em paralelo. Então, em série a gente não tem nenhuma. Paralelas, sim, a gente tem R1 e R2. Tem a mesma tensão entre elas. O que eu poderia fazer? Encontrar um equivalente, primeiro, para o que existe, né? O que está em paralelo aqui, entre R1 e R2, um RT, RT1, assim. E depois, num circuito já secundário, eu vou ter aqui um RT e aqui um R3. Aí sim, esse meu equivalente em paralelo, encontrado inicialmente, esse sim vai estar em série com R3. Que aí a corrente que passa em RT passa em R3. Aí você consegue simplificar R1 e R2, encontrando RT, depois RT e R3, encontrando aí um segundo equivalente, um RT2. Aí sim é possível fazer. Então, eu sempre gosto de colocar essas, essas análises de circuito da seguinte forma. Posso dizer assim, olha, eu tenho... Vamos ver o circuito como ele está agora, vamos simplificar o que é possível. Simplifiquei. É só esses dois, a primeira etapa. Vamos redesenhar o circuito, redesenhei. É possível simplificar mais alguma coisa? Sim. Uma segunda rodada de simplificações. RT com R3. Simplifico. De 3 resistências, eu vou ter uma só. Uma só vai ter o mesmo comportamento dessas 3. Então, eu consegui encontrar um equivalente para essa associação aqui de 3 resistências.
Vamos fazer esse exemplozinho aqui. Esse daqui é um exemplo de associação em série. Eu quero que vocês, eu vou explicar e quero que vocês tentem um exemplo de associação em paralelo posteriormente. Esse daqui em série, eu tenho 3 resistências conectadas em série, uma com 5 ohms, outra com 12 e outra com 15 ohms. Então, se estão em série, a característica comum entre esses 3 resistências é que é a mesma corrente que passa na de 5, passa na de 12 e passa na de 15. A diferença de potencial na primeira aqui é de 12 volts. Né? E aí pede-se a corrente, a intensidade da corrente que passa na associação, ou seja, que passa em um e passa nos outros, a diferença de potencial nos resistores, só seja esse de 12, né, que passa em 5 ohms. Eu quero saber qual a tensão em 12 e qual a tensão em 15 ohms. E a diferença de potencial total, aquele VT, né? Deixa eu para vocês. Vamos ver como é. Vou desenhar para vocês aqui. Então, aqui eu vou ter o quê? Nesse exemplo, eu vou ter que eu tenho 3 resistências, uma com 5, outra com 12 e a última com 15. 5, 12, 15, 11. 3 resistências. E na primeira, na de 5, eu tenho 12 volts. Aí, como não está, eu posso definir aqui essa polaridade, mais menos, 12 volts. Em consequência, a polaridade, eu vou ter o sentido da corrente, que é do mais para o menos. Né? A corrente eu não conheço ainda, mas eu já vi de cara aqui que eu tenho de uma resistência a tensão e a resistência dela. 12 volts, 5 ohms. Então, o I é igual a V sobre R. 12 sobre 5 é igual a 2,4. Né? 2,4 amperes. Essa é a corrente que está circulando no resistor de 5 ohms. Como ele está em série com 12 e com 15, então a corrente continua passando. E eu sei que a tensão no resistor de 12 ohms é quanto? R vezes I. R é 12 vezes 2,4. Vou botar isso aqui na forma, né? Para ver de onde veio. R vezes I. 12 vezes 2,4. E vai dar 28,8 volts. E a tensão no resistor de 15 ohms é R vezes I também, que vai dar 15 vezes 2,4. E vai dar 36 volts. Então, tenho essas tensões aí. E a última pergunta era sobre a diferença. Então, aqui eu tenho mais menos 28,8 e aqui mais menos 36 volts. Então, eu tenho essas 3 tensões. E aí eu quero saber o total desse terminal ao outro lado, do outro lado. Esse mais, menos aqui, grandão. Esse V total. Esse VT. Então, esse VT eu tenho 2 formas de encontrar. Uma delas é fazer a soma das tensões, da mesma forma que ele fazia nas fontes de tensão, né? Ele somava tensões. Aqui eu tenho 12, 28,8, 36. É somar as 3. Estão na mesma polaridade as 3. 12 mais 28,8 mais 36. Esse VT aí vai dar 76,8. Outra forma de fazer é encontrando a resistência equivalente, o R total. Eu vi que é fazer a soma, né?
Eu tenho aqui 5 mais 15, 20, mais 12, 32 ohms. E esses 32 ohms multiplicar pela corrente de 2,4. Então, outra forma é encontrar o R total vezes a corrente I. E vai dar 32 vezes 2,4. Se eu fizer esse produto, dá justamente 46,8 volts também, do mesmo jeito. Ou você soma as tensões individualmente, ou encontra a equivalente e multiplica, a resistência equivalente multiplica pela corrente total aí, 2,4. Ah, essa daí foi a parte de circuitos de corrente em série, né, resistência em série. Em paralelo, tem um segundo exemplo, que era resistência. Só duas resistências mesmo, dá para fazer o produto sobre a soma. Então, aqui 2 e 3 ohms estão em paralelo. E por 2 ohms aqui, né, na primeira, passa 5 amperes. Quero saber a tensão que está aqui nos extremos dessa associação, que é a mesma, né, de 2 e 3. A corrente que passa nesse outro aqui, que eu só conheço a 2 ohms, que é 5. E a intensidade da corrente total, que está entrando, está passando pela associação. E, por fim, a resistência equivalente dessas duas aí. Aí aqui ó, tem uma coisa bem interessante. Já é um indicativo de erro, certo? Não é um indicativo de erro. Não quer dizer que, se não ocorrer o que eu vou dizer agora, na hora de calcular um equivalente, não quer dizer que você acabe acertando. Mas, ó, de cara aqui, 2 e 3. Sem nem pensar na conta. Se chegar uma resistência equivalente, alguém chegar no resultado de 2,5, você com certeza já pode dizer que está errado. 2 e 3. Né? 2,5 equivalente ali, já pode dizer que está errado. Por quê? Porque sempre o equivalente vai dar menor do que a menor das resistências em paralelo. Então, obrigatoriamente é menor do que 2 ohms. Não quer dizer também que se você encontrar 1,5 é esse valor, não. Pode ser maior, menor. Mas se for acima de 2, errou em algum lugar. Né? Porque aqui vai ficar o produto sobre a soma. Né? Vai ficar 2 vezes 3, dá 6, dividido por 2 mais 3, que dá 5. Então aqui deu 1,2. Você vê aqui 1,2 está menor que 2? Tá. Então, pode ser que esteja certo, né? Você tem que conferir se não errou mais nas contas e tal, e nada do tipo. É 1,2 mesmo, né? Então, só para chamar a atenção, caso ocorra esse fato de... Aqui são com duas, mas se tiver 3, 4 resistências, tiver que repetir às vezes alguma conta, e quando menos espera, dê alguma coisa acima da menor, ou seja, opa, volta, vou refazer aqui, tem alguma coisa estranha nessas contas. Bem, e agora a gente vai falar sobre um físico alemão aí, famoso, pelas suas leis fundamentais na teoria dos circuitos elétricos, que é o Kirchhoff, né? Gustav Robert Kirchhoff. E Kirchhoff fez as duas principais leis que a gente utiliza nos circuitos elétricos, conhecidas como leis de Kirchhoff. Né? Então, foram formuladas em 1845 e são baseadas no princípio da conservação da carga elétrica. Então, a gente vai ver, basicamente, a gente já estava utilizando, mesmo sem eu citar o nome, em alguns exemplos que a gente fez em sala, principalmente quando a corrente entra no nó e ela vai sair, né? Ela vai se dividir. Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff, quando trata-se de nós, que são pontos de encontro de diferentes ramos. Então, a primeira lei de Kirchhoff é aquela que diz que quando o total de correntes que entra no nó é igual ao total de correntes que está saindo dele.
não tem como ele consumir nada e não tem como ele gerar nada. Né? Tá travando só para o André ou para todo mundo? Como é que tá aí, pessoal? Aqui tá tranquilo, professor. A rede está bem aqui. Então, nesse caso aqui, ó, só de ver, se você conhece o sentido das correntes e o valor delas, né, você já sabe qual é a relação aqui, só com o sentido, nem com o valor literal mesmo aqui. Como é que está a relação entre as correntes I1, I2, I3 e I4? O que vocês acham aqui? Como é que está essa relação? É só ver quem está entrando e quem está saindo, né? Considerando esse nó, quais são as correntes que estão entrando nesse nó? Você vir bem aqui, ó. Aqui, I1, I2, está vindo da direita para a esquerda aqui, está entrando nesse nó, I3, de baixo para cima, está entrando. Então, essas duas estão entrando, I1 aqui está saindo do nó, e I4 também está saindo do nó. Certo? Então, aqui eu teria que I2 e I3 são iguais, a soma dessas duas correntes é igual à soma de I1 e I4. A corrente que entra é igual à corrente que sai. Nesses casos de corrente, eu prefiro deixar todo mundo positivo e colocar em um lado da equação as que entram, no outro lado da equação as que saem. Né? Todo mundo no mesmo sentidozinho aqui, positivo. Já no livro, ele prefere fazer um somatório mesmo. Aí ele define, se eu não me engano, a corrente que entra é negativa e a que sai é positiva. Então, dá no mesmo, né? Só colocar só todo mundo do mesmo lado da igualdade aqui e igual a zero. Está na mesma coisa. E aí tem algo interessante. Vamos fazer uma suposição aqui. Vou pegar a borracha. Supondo que eu vá resolver um determinado circuito. O que significa quando eu falo resolver um circuito? Quer dizer que eu quero conhecer as grandezas elétricas, tensão, corrente, potência, em alguma resistência ou em alguma carga, uma fonte, por exemplo. Eu quero saber alguma grandeza elétrica que eu não conheço e está lá disposto resistências em série, paralelo, enfim, fontes de tensão, fontes de corrente, fontes dependentes. E eu quero saber as outras grandezas elétricas. Então, se eu fosse resolver um circuito como esse, e aqui eu soubesse algumas informações, por exemplo, eu soubesse que I1 tem 5 amperes, I2 tem 3 amperes, I4 tem 4 amperes, eu poderia perguntar para vocês teriam como encontrar I3, mesmo não estando aqui na representação do desenho. Qual seria o valor de I3, pessoal, aqui? Faz aí rapidinho. Qual seria o valor de I3? Nesse exemplo. Aqui a gente tem bem claro, né? I1 está saindo, I4 está saindo. Então, tem quantos amperes saindo? 5 mais 4 dá 9, né? Quem está entrando? I2 e 3. Vai ser igual a 9 também. Mas só que eu só sei da informação de 2 que tem 3. Então, dos 9 que tem para entrar, 3 estão entrando com I2. Então, obrigatoriamente, I3 vai ter o valor de 6 amperes, obrigatoriamente. 6 amperes aqui vai 3. Não tem nem outra possibilidade. De forma que seja respeitada a primeira lei de Kirchhoff. O que entra é igual ao que sai. O nó não acumula nem consome carga.
Né? Então, aqui, entrou 3, entrou 6, entrou 9, saiu 5, saiu 4, saiu 9. Ok? Está de acordo com a primeira lei. Então, o que a gente vai olhar nos nossos circuitos? Primeiro, vamos tentar simplificar. A primeira coisa que a gente faz, você vai tentar simplificá-lo. Simplifica se tiver resistência em série, simplifica se tiver resistência em paralelo. Até que chega um momento que talvez não dê mais para simplificar. O que eu vou fazer, então? Se eu tiver algum nó dos que eu tenho lá no circuito, que tenha apenas uma incógnita, né? Tem apenas uma incógnita de corrente, só um dos seus ramos eu desconheço a corrente, os outros eu conheço. Então, aqui, como eu fiz antes, né? Eu sabia que era 3 aqui, 5 aqui, 4 aqui. Então, aqui só pode ser 6, pela primeira lei de Kirchhoff. Você vai e encontra essa corrente aqui e segue o seu raciocínio. Certo? Nos momentos que eu tiver apenas uma corrente desconhecida em um nó, eu encontro pela primeira lei de Kirchhoff, de forma direta. É só fazer quem entra igual a quem sai. Né? A gente vai ver ainda que vão ter momentos que simplesmente eu não vou saber nenhum dado. Ou eu vou saber, ou eu posso chegar e encontrar, por exemplo, a corrente aqui de 2 dos 4, só 2. Vai me ajudar alguma coisa? Se eu conheço aqui de 2, 3 e 4, 5 amperes. E 4, esse aqui, 5 amperes. E quem é aí 1 e 3? Eu não tenho como saber. Não tenho como saber fazer um trabalho. Desde que respeite, né, essa igualdade. Então, da primeira lei de Kirchhoff. Então, quando eu não conhecer uma, quando não tiver nos nós, né, apenas um incógnito, tiver duas ou mais, eu vou provavelmente acabar sendo obrigado a montar um sistema de equações lineares, igual aqueles que vocês viram lá em álgebra linear. Eu vou acabar sendo obrigado a montar um sisteminha. E para montar o sistema de forma adequada, para que não haja linhas, né, que sejam produtos de outras linhas já existentes, para que haja efetivamente uma única solução, eu vou seguir um passo a passo que eu vou mostrar na próxima aula, esse passo a passo aqui, para que a gente obtenha esse sistema de equações, a gente resolver, né, encontrar as nossas incógnitas do sistema. Certo? Mas, por enquanto, a gente não vai ver ainda isso daqui. Eu vou falar da segunda lei de Kirchhoff, depois a gente vai para um exemplo. Então, vou dar um pulinho aqui nessa parte, certo? Vamos aqui para a segunda lei de Kirchhoff, que é das correntes. Então, das tensões, perdão. A das correntes a gente já estava utilizando, de certa forma, a lei de Kirchhoff das correntes, em vários momentos. Agora, a lei de Kirchhoff das tensões, talvez seja algo mais novo. Então, vamos falar um pouco sobre a lei de Kirchhoff das tensões, ou lei das malhas. O que, da mesma forma que um nó para a corrente, aquele ponto que a gente encontra uma interseção de correntes aqui, né? Correntes entram e saem. Uma malha vai ser um caminho fechado em que vai haver uma interação de tensões elétricas. Qualquer caminho fechado é considerado uma malha. Certo? Então, se eu vou sair aqui do nó A, passo na resistência, chego em B, passo essa resistência R2, chego em C, passo em R3, chego em D, passo em B4, chego em A de novo. Então, isso daqui é um caminho fechado. Se você pega esse caminho fechado e fizer o somatório das tensões, não tem como dar maior que zero ou menor que zero. Né? Vai dar zero. Vai ter alguns elementos, vamos ter alguns elementos que estão com elevações de tensão e outros que estão em queda de tensão. A gente vai acabar se encontrando esses valores. Total de elevação é igual ao total de queda. Certo? Então, aqui, o total de tensões, né, forças eletromotrizes, vai ser igual ao total de quedas de tensão no circuito. Certo? Se a gente encontrar um circuito como esse daqui, né, aqui, essa malha ABCD,
ela tem 4 elementos. Tem 3 resistências, R1, R2, R3, e uma fonte de tensão, um V4. Na fonte de tensão já tem a polaridade, certo? Mais menos. Agora, nas tensões, V1, V2 e V3, eu não tenho polaridade ainda. Quem tem que fazer, quem tem que definir alguma polaridade, inicialmente. Tem que arbitrar alguma polaridade, certo? Como é que se eu não conheço, eu posso arbitrar qualquer uma. Posso botar ou mais menos ou menos mais. No decorrer da resolução da questão, se você, porventura, errou o sentido, não tem problema, aquela tensão V1 ali, quando você encontrar o valor dela, vai dar um valor negativo. Aí você já sabe, opa, porque realmente estava na polaridade trocada. Mas aí pode até botar aquela polaridade sendo menos 10 volts, que vai estar sempre do mesmo jeito, está correto do mesmo jeito. Mas geralmente, para definir a polaridade da tensão, quando não se tem explicitamente no circuito, como é que eu faço? Para saber se alguma coisa está subindo ou está descendo, a gente tem que escolher um sentido de avaliação da malha. Aí eu vou olhar para o meu relógio, de ponteiro, e vou ver aqui, olha, eu posso escolher o sentido horário, que é aquele que o ponteiro do relógio circula, esse aí que eu estou rodando com o mouse, ou no sentido anti-horário, né, que é o contrário do relógio, tá, gente? Né? Anti-horário ou horário. O que eu vou escolher aqui se não tiver polaridade? Resistência, pessoal, eu vou considerar sempre queda. Então, para definir, eu vou considerar que a corrente está passando aqui de A para B, que está tendo uma queda de tensão nesse sentido. Que a corrente está passando no resistor 2 de cima para baixo, que está havendo a queda de tensão nesse sentido. E que a corrente está passando no resistor 3 de C para D, que está havendo a queda de tensão nesse sentido. De forma que eu vou analisar todos no sentido horário. Vou fazer o desenhozinho aqui, para a gente olhar tensão por tensão e fazer esse somatório aqui. Aí, com tensões, o que eu prefiro fazer? Aí, com tensões, eu prefiro colocar positivo ou negativo igualar a zero. Eu vou mostrar por que aqui para vocês. Como é que vai ficar aqui? Aqui eu tenho, aqui eu tenho V4, uma fonte de tensão V4, que já tem sua polaridade definida, e resistências R1, R2, R3, que a gente definiu as polaridades agora. Né? Então, seguindo esse sentido aqui de análise, sentido horário, começando pela fonte V4, o que eu vou encontrar aqui? No sentido horário de análise, como é que está o V4? A corrente, tá? O sentido de análise. Eu entro numa tensão menor e saio numa tensão maior, em V4. Eu considerar esse sentido. Né? Eu entro numa tensão menor e saio numa tensão maior. Então, aqui está havendo uma elevação de tensão. Aí vamos ver o que ocorre com R1 aqui, que tem o V1. Né? Com essa polaridade escolhida, arbitrada por mim, nesse sentido eu estou entrando no mais, saindo no menos. Estou tendo uma queda de tensão em V1. Em V2 aqui, entro no mais, saio no menos, queda. Em V3, no sentido horário, entra no mais, sai no menos, queda também. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vou colocar mais V4, só para chamar a atenção, que é positivo mesmo, né? Menos V1, menos V2, menos V2, menos V3, igual a zero. Mais V4, menos V1, menos V2, menos V3, igual a zero. Estou bugado aqui assim. Igual a zero.
E daqui, da mesma forma que nas correntes, caso eu só não conheça a tensão de um dos elementos aqui, eu conhecer V4, V1 e V2, o V3 eu encontro. Se eu conhecer V1, V2, V3, V4 eu encontro. Então, se eu tiver apenas uma incógnita aqui, entre essas tensões numa malha, eu encontro esse valor a partir da relação das outras tensões. Né? Se aqui eu tivesse V4 200, V1 100, V2 30, tem 200 de elevação, 100, 30, 130, V3 obrigatoriamente seria 70. Né? Aqui o somatório das três fosse igual a zero. Das quatro, né? Das quatro tensões. V1, V2, V3 e V4. Então, essa segunda lei de Kirchhoff, se tiver algum circuito que realmente não tenha saída, eu encontre lá, eu tenho que encontrar um sistema de equações, eu não tenho nenhuma incógnita, com nenhuma malha, só com uma incógnita de tensão, ou nenhum nó, só com uma incógnita de corrente, aí eu vou ter que partir para montar um sistema de equações. Eu posso montar um sistema de equações baseado na segunda lei, tem esses 4 passos aí, ou um sistema de equações baseado na primeira lei, tem esses 4 passos. Toda questão pode ser resolvida pela primeira ou pela segunda lei de Kirchhoff. O que pode acontecer é uma ficar um pouquinho mais longo os cálculos do que na outra. Mas se fizer correto, pode encontrar resposta pelas duas formas diferentes de se calcular. Certo? Eu vou aqui abrir uma questão para a gente fazer, para vocês verem aqui um exemplo. Está lá no capítulo 2. No capítulo 2, são questões que ainda dão uma colher de chá. Ou seja, tem no enunciado um dado. Então, eles dizendo lá, olha, deixa eu abrir aqui as questões. Essa daqui que eu vou fazer agora são de essas questões agora são do capítulo da edição 8, né? São da 8ª edição, aquela lá do site, da biblioteca, que valem mesmo para os exercícios, que já são questões do capítulo da edição 10. Né? Aqui são as questões do capítulo 2. Quando vocês virem aqui, ó, esse tipo de circuitinho aqui, o que significa isso daqui? Eu geralmente pergunto, tem algo que impeça a conexão dessas três fontes aqui, duas fontes de tensão com uma fonte de corrente em série. Aqui eu posso até encontrar um equivalente dessas duas, né? Olhando a polaridade e tal, a gente pode encontrar um equivalente. Isso daqui está um sentido trocado, aqui está mais menos, isso daqui está quando colocado, arrastando um pouquinho e colocar em cima dessa, fica menos mais, né? No sentido, né, de 10 volts, então acaba podendo ser substituído por uma de 20 e não tem nenhum empecilho, não tem nada que impeça a existência de fonte de tensão com fonte de corrente, então não tem nenhum problema. O que vai ser impeditivo aqui, no caso de fontes em série e em paralelo? Duas fontes de tensão com tensões diferentes em paralelo, ou duas fontes de corrente com correntes diferentes em série. Se não tiver nada disso, não tem nenhum impeditivo. Então aqui não tem nenhum impeditivo. Opa! Observe, tem algum impeditivo aqui? Aí eu pergunto, quais elementos estão em série aqui? Quais fontes estão em série, né? Já que a gente só tem fontes aqui, né? Vocês conseguem me dizer aí quais fontes estão em série? Aquela que passa a mesma corrente por ela. Ó, 10 e 20, aqui 10 volts, menos mais, e 20 amperes de baixo para cima, estão em paralelo. Né? Dá para ver que os terminais de cima e de baixo estão ligados entre si. Tem algo que impeça fonte de tensão com fonte de corrente em paralelo? Não, não pode existir problema não. Agora aqui, eu tenho essa fonte de 4 amperes, está em série com essa de 100 volts, e por sua vez está em série com a de 5 amperes. Então,
A corrente que passa em 5, nesse ramo, vem 5, saiu do nosso 5 aqui, subiu por essa fonte 100 e agora virou 4, do nada. Não tem lógica. Esses três elementos estão em série, então, obrigatoriamente, eu tenho que ter esses três elementos aqui em série. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter a mesma corrente nos três. E se eu tenho fonte de corrente com valores diferentes, isso impossibilita, invalida essa minha conexão. Aí tem outros exemplos aí, eu vou mostrar, enfim, também faço alguns exercícios. Mas vamos lá para a questãozinha mais aqui embaixo, mais um pouquinho. Então, já dá para mostrar alguma coisa. Pronto. Essa questão aqui, esse circuito. Quantos elementos eu tenho nesse circuito? Eu tenho uma fonte de tensão de 50 volts, eu tenho uma resistência de 4 ohms, eu tenho uma outra aqui de 20 e uma outra de 80. E aí vamos às nossas perguntas, né? Tem algum elemento em série aqui, pessoal? Alguma resistência em série aqui, que dê para simplificar? Aí você vai olhar, a corrente que passa em 4 chega nesse nó aqui e se divide. E A e B. Então, e A e B, 20 e 80 não estão, 4 não está com 20, 4 não está com 80. Então, não tem resistência em série. E tem algum em paralelo? Aí você olha aqui, 4 de um lado está numa fonte. Então, o outro está aqui nessas duas, 20 está com o de cima de 80, o de baixo de 20 está com o de baixo de 80, então 20 e 80 estão em paralelo. Você poderia fazer aqui o equivalente entre as resistências 20 e 80 e encontrar uma resistência só, certo? Que obrigatoriamente vai dar menor do que 20 ohms, né? Mas pode fazer até aqui, 20 e 80, quanto é que dá? 20 vezes 80, o produto, 20 vezes 80, que dá 1.600, dividido pela soma, 20 mais 80 dá 100. Então, aqui deu 16, e abaixo da menor delas, não quer dizer que está certo, mas tem indício que esteja certo. Confira sua continha lá, que eu faço de novo para ver. E esse equivalente aqui, por sua vez, vai estar em série, sim, com 4 ohms. No momento que eu substituo duas por uma, apenas uma resistência de 16, eu substituo 20 e 80 por uma só de 16. Aí o 16 vai estar em série com 4. E aí você vai desenvolvendo a sua questão. Depois a gente faz mais algumas dessas. E aqui a mesma coisa. De cara já vejo que 30 está em série com 90. O I2 está passando em 30, vai descer por 90 aqui. Não tem outro caminho para ele. Então eu já posso somar 30 mais 90 dá 120. Por sua vez, o 120 está em paralelo com 80 aqui. Certo? Aí você faz o equivalente, fica uma fonte e uma resistência. Encontra as tensões, encontra as outras grandezas posteriormente. Mas o que eu quero, aqui também tem outro exemplo, ó, 1K, 4K e 3K em série. Por sua vez, esse equivalente vai estar em série com 2K. Mas eu quero mostrar essa daqui. Olhando para esse circuito da questão 2.21, tem algum elemento que vocês consigam ver que esteja em série? Algum par de resistências em série aí? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 resistências. Tem alguma delas, algum par dessas resistências que esteja em série? Alguém consegue ver? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário no chat. Acho que não, né? Acho que não. Tem alguém achando que sim? Opa. Tem alguém que acha que tem alguma que esteja em série? Não tem. Não tem. Porque se você vê, toda vez que está saindo, acaba que encontra-se um nó que vai ter dois caminhos, né? Então, não tem como ter duas em série aqui, não. Em paralelo, tem alguma? O que vocês acham? Tem alguma em paralelo?
Será que 25 está em paralelo com 10? Ou 25 com 5? Ou até 70 com 8? Vocês acham? Alguns alunos da manhã acharam que 70 estava em paralelo com 8. Vamos analisar, né? Os terminais de baixo aqui realmente estão conectados entre si, né? Mas os de cima aqui, esse daqui está conectado com o lado de 10, essa daqui está conectada com o outro lado de 10. Então, não. Se 10 não existisse, fosse uma conexão direta aqui, de um aqui para o outro, uma conexão direta, aí sim, 70 estaria em paralelo com 8. Mas, como não existe isso, então 70 não está em paralelo com 8. Né? A gente não tem nenhuma resistência em paralelo também. E aí, como é que a gente vai conseguir resolver aqui e encontrar essa corrente 1? Aí, no enunciado, aí pronto, eu vou analisar agora. Tem algum nó que eu só não conheça uma corrente? Porque se tiver algum que eu conheça as outras correntes, só não conheça uma, eu consigo, né, por a lei dos nós. Eu consigo somar por a lei dos nós igual a zero, que entra igual a que sai, consigo encontrar essa outra corrente. Do jeito que está aqui, eu não conheço corrente nenhuma. Né? E tem alguma malha que eu não conheço, só uma tensão, aí pronto, vamos fazer uma análise interessante de malhas aqui. Quantas malhas a gente tem nesse circuito, pessoal? Quantas malhas vocês acham que a gente tem? Vamos contar quantos caminhos fechados a gente tem. Né? Eu tenho um caminho fechado, vou contar de um por um, certo? Vamos contar primeiro essas malhas menores aqui, ó, para onde o mouse está passando. Depois eu apago. Eu tenho uma malhazinha aqui. Pronto. E tem aqui quais elementos? A fonte de 180 volts, um resistor de 5 e um resistor de 70. Nessa malha eu só conheço uma tensão, né? Que é 180 volts aqui. Vamos ver agora uma segunda malha. Uma malha já contada. Uma segunda malha aqui, ó. Duas malhas já contadas, só tem 3 resistências aqui. Vamos ver agora a terceira malha, que eu posso encontrar direto. Então, 3 caminhos fechados, certo? Já. Vamos para a quarta malha. Opa, se eu juntar duas agora, fazer pares de malha, só a parte externa, só o caminho fechado. É uma malha também. 4 malhas já. Certo? Vamos contar mais. Agora, se eu juntar essa de cima aqui, ó, com essa daqui que tem a fonte, também é um caminho fechado. 5 malhas. E agora com o do outro lado, né? A de cima, com a inferior do lado direito. Aqui. 6 malhas. E finalmente, uma última malha. Finalmente aqui, uma última malha. E essa malha externa. 7 malhas. Então, nesse circuito eu tenho 7 malhas. Né? Para a gente saber quantas malhas a gente tem. Né? E aí, no anunciado, ele diz, olha, a corrente 0 tem 4 amperes. Então, aqui 0, e 0 aqui, tem 4 amperes. Aqui é o valor de 0, 4 amperes aqui. Se aqui 0 tem 4, e está passando da esquerda para a direita em 25 ohms, eu tenho como encontrar a tensão e a polaridade dele, né? Dessa tensão de 25 ohms. O mais vai estar aqui, o menos vai estar aqui. Encontrei a polaridade já, né? Que a corrente está da esquerda para a direita, sempre passa por mais por menos, o resistor. E fazendo a lei de Ohm, R vezes I, V igual a R vezes I. Então, eu tenho que aqui tem quantos volts? 100 volts. Essa é a tensão em cima do resistor de 25 ohms. 100 volts. Né? Daquelas 7 malhas que eu mostrei para vocês, 7 malhas eu mostrei, né? Tem alguma dessas 7? Tem alguma dessas 7 que a gente encontre aí? Uma dessas malhas que eu só não conheça uma tensão?
Apareceu 25 ohms. Apareceu a tensão de 25 ohms, que é 100 volts. Essa malha aqui de cima, eu só conheço 100 volts. Essa daqui de baixo eu não conheço tensão de ninguém. Essa daqui só 180. Agora a malha externa. Quais tensões eu conheço da malha externa? Vamos ver. Da malha externa, que é essa daqui, ó, eu conheço 120, 180 volts, conheço 100 volts, só não conheço a tensão no resistor de 8 ohms para fechar a malha. Só falta essa tensão para conhecer. Então, a partir daí, eu vou virando, né? A partir daí, eu vou atrás desse resultado. E a primeira coisa que eu faço é definir a polaridade dessa tensão. Né? Como eu não sei qual a corrente que está passando, eu não conheço, eu vou ter que arbitrar, vou dar um chute inicial. Né? Então, vou colocar aqui. Ó. Aqui eu vou dizer que é mais, eu vou dizer que é menos. Porque a corrente está de cima para baixo. Então, dei um chute inicial e aqui a tensão, a minha incógnita, né? V de 8 ohms. Deixa eu ver. Esse aqui é meu V, minha incógnita. Então, o que eu posso fazer? Fazer o somatório das tensões, escolher um sentido horário ou anti-horário, vou escolher o sentido horário e vou descobrir quem é esse V no resistor de 8 ohms. Então, o sentido horário é esse daqui. Estou aí com o sentido horário, sendo esse daí. Então, aqui vai ficar quem? 180 volts é elevação ou queda de tensão? No sentido horário, 180 volts. Está tendo elevação, né? Vem do menos para o mais. Então, mais 180, mais 180 volts. 100 volts, está tendo elevação ou queda? Vai do mais para o menos. Sentido horário, entra no mais, sai no menos, é queda. Menos 100 volts. V está sendo elevação ou queda? Queda. Entra no mais, sai no menos. Foi o que eu arbitrei. Menos V. Né? Só tem esses três elementos nessa malha externa, igual a zero. Né? Igual a zero. Isolando V, V igual, botei o V para o outro lado da igualdade, por 180 menos 100, deu 80 volts. V igual é 80 volts. Essa daqui foi a minha tensão que eu encontrei aqui no resistor de 8 ohms, 80 volts. Então aqui deu 80 volts. Né? 80 volts no resistor de 8 ohms. Aí você diz, olha, eu tenho uma resistência, eu tenho a resistência 8 ohms e tenho a tensão 80 volts. Eu tenho como achar a corrente também, né? A corrente está em que sentido? Qual é o sentido dessa corrente? A corrente está no mais, do mais para o menos. Está descendo aqui. De cima para baixo, a corrente está passando. De cima para baixo, a corrente está passando. E qual é o valor dela? A corrente I vai ser igual a 80 dividido por 8, V sobre R, que deu igual a 10 amperes. Então, tem a corrente 10 amperes descendo aqui. Aí agora pronto. Aí eu vou agora fazer os próximos passos. Se eu sei que tem uma corrente de 10 amperes passando no resistor de 8 ohms, então eu já estou sabendo também que, olhando para esse nó, está entrando por cima 4, está saindo por baixo 10. Está entrando 4, saindo 10, o que entra tem que ser igual ao que sai. Pode entrar 4, sair 10. Então, nesse resistor de 10 ohms aqui, nesse ramo, vai entrar mais 6. Entra 6 aqui da esquerda para a direita, entra 4 de cima para baixo, sai de baixo, no nó aqui para baixo, vai sair
é 10 amperes. 3 mais 4 igual a 10. E aí você vai fazendo, encontrando tensões, encontrando correntes, até finalmente encontrar a corrente do enunciado que ele deseja, que é a corrente do resistor de 70 ohms, essa corrente aqui de 1. Né? Deu para acompanhar essa análise, pessoal, aqui que a gente começou a fazer, do 2.21. A gente é só fazendo assim, olhando nós, olhando malhas, vendo que está em série, vendo que não está. A gente vai continuar exercitando na próxima aula mais algumas dessas questões de seção 2.4. Vou escolher uns 3 ou 4 para a gente fazer do início ao fim, do início da aula que vem. Né? Vou fazer aqui a chamada. Ou fala ou digita aí no cantinho. Hoje é dia 22 do 11. André Moraes. Presente, professor. Arthur, acho que cantor, né? Pessoal vice. Helder de Oliveira. Presente, professor. Beleza. Jaine Ribeiro. Ok. Luiz Felipe, acho que cantor também. Natália Cavalcante. Natália Nascimento. Presente, professor. Ok. Pedro Vinícius Sampaio. Presente. Verena Maria. Presente, professor. Ok. Emanuel Vitor. Presente, professor. Ok. Marcos André. Rita de Cássia, está trancado. Felipe Gama. Aqui. Ok. João Vitor. João Vitor. Ocupado. Carla Vanessa. Presente. Lorena Carolina. Presente. Ok. Lucas Henrique Malta. Ok. Maria Isabel. Maria Isabel. Hoje. Maíra Caroline. Presente, professor. Ok. Pedro de ok. Pedro de Freitas. Presente, professor. Ok. Rebeca Emanuela. Presente. Cristófane Paulo. Presente, professor. Ok. Jonas Antônio. Bonfim. Presente, professor. Maria Mona Lisa. Presente. Ok. Maria Vitória. Deixa eu ver marcado. Pedro Antônio. Presente. Ok. Rabeque Tawane. Presente. Ok. Thaís deve ser marcado. Thaís Alessandra. Túlio Carlos. Boa tarde, professor. Presente. E Rodrigo Lopes. Presente, professor. Beleza. Então, pessoal. Então, vou colocar o linkzinho lá no AVA, né, para a gente fazer as atividades e mandar até quarta à noite, tanto o relatório em dupla, quanto as atividades do final do capítulo 1, do capítulo 3, parte 1, né, que a gente terminou na última aula. Então, Professor. 6 exercícios bem rápidos. Oi. Se deixou para quarta até 11h59, né? Não teria a possibilidade de deixar até sexta, até 23h59? Aqui já vai ter outro. Não, como já foi na semana passada, na sexta-feira. É muito rápido, você vai ver. O laboratório já está lá, bem rapidinho. Quanto mais imagens colocar, melhor, né? Porque vai ficar acumulando, né? Já vai ter exercício do livro pela primeira vez na quarta-feira. Os exercícios do livro já são um pouco mais. Esse daí vocês fizerem, também que é bem rapidinho. O do livro é bem mais complexo, certo? O do livro demora um pouquinho mais. Mesmo fazendo alguns parecidos aqui, tem uma coisinha ou outra, mas
diferente do livro. Pode falar. Quem foi perguntar? Eu, professor, sobre as aulas gravadas, o senhor já disponibilizou elas? Disponibilizei 3. Eu estou fazendo upload agora das últimas 3, né? As 3 primeiras já foram, as da semana passada, as 4 no caso, né? Com a de hoje. Eu vou colocar agora já. Tá bom? Aí já vão ficar com as aulas completas já lá no site. Certo, obrigada. Ok? Beleza, pessoal? Então por hoje era isso. Até quarta. A gente se fala. Tchau, tchau.